Olá, sou o candidato à vaga de professor de Biologia da cidade de Cruzeiro do Sul, estado do Acre, zona urbana. Meu número de inscrição representa 512 06 11 10. Meu nome é Gerson Maciel Coelho. Boa tarde, turma. Vamos iniciar hoje um novo assunto extremamente importante dentro do cenário da biologia para vocês, principalmente porque cai muito no Enem e a gente tem que aprender a pensar de acordo com a prova, né? A prova do Enem ela é muito discutida, a gente vai trabalhar muito em cima de discussão, justamente num assunto desse que é extremamente complexo, mas a gente consegue, eu tenho certeza que vocês têm plena capacidade para desenvolver isso. Então, seguindo em frente, vamos lá. Relações entre os seres vivos e um ecossistema. As relações dos seres vivos de um ecossistema pode variar muito, porque a gente tem diversos cenários de ecossistemas, com mais ou menos personagens integrando esse ecossistema, fazendo com que haja cada vez mais a ideia de alimentar, cadeia alimentar, por exemplo. Mas isso é outra história, a gente vai ver mais na frente. Focando nas relações ecológicas, a gente tem, pessoal, de uma forma introdutória, que essas relações ecológicas representam a interação que ocorre entre os seres vivos, tá? E essas relações podem ser entre esses seres vivos ainda de espécies iguais ou de espécies diferentes. A partir daí, sendo de espécies iguais ou diferentes, a gente vai ver que vai receber uma nova nomenclatura, uma nova denominação. Por exemplo, se for entre espécies iguais, significa que essa relação está acontecendo de uma forma intraespecífica. O sufixo intra representa a ideia de dentro da mesma espécie. E se for inter, significa que é em outra espécie. E aí a gente pode ter entre uma relação interespecífica e uma relação intraespecífica, a ideia ainda de essas relações representarem harmonia ou desarmonia entre os indivíduos da espécie. Então, a partir daí que a gente contempla aqui, por exemplo, as formigas, tá? Elas representam uma sociedade de organismo muito bem organizada. Trabalham em conjunto para que toda a espécie dela possa prevalecer dentro daquele ambiente, ou seja, as relações que elas vão realizar com o ecossistema torna elas um personagem muito importante nesse cenário de desenvolvimento da espécie dela. E elas trabalham de uma forma a reciclar, muitas das vezes, árvores, vegetais que estão apodrecendo, elas pegam isso como alimento e estocam. E aí a gente vê que toda a espécie dela, toda a sociedade dela acaba o quê? Se desenvolvendo porque elas conseguem armazenar alimento. A partir daí a gente vê também que em um ecossistema, gente, teremos fatores abióticos e fatores bióticos que possuem ou não vida. Por exemplo, matérias inorgânicas, né, como pedra, areia, tudo isso são elementos abióticos que não possuem vida. Já os fatores bióticos, né, eles vão possuir vida. Um vegetal, por exemplo, uma planta aquática são classificados como fatores bióticos. E tudo isso de uma forma a interagir um com o outro para formar um grande ecossistema. Então a gente vê que as relações ecológicas são interações que vão acontecer sempre, né, entre os seres vivos. Nesse sentido, a gente vai subclassificar essas relações. A partir daí, a gente vem um exemplo clássico das bromélias. As bromélias são uma espécie de vegetal que elas podem sobreviver, ou seja, elas podem habitar a superfície de um tronco ou da copa de uma árvore, de uma espécie de vegetal maior que elas, uma árvore de maior porte nesse caso. Então, as bromélias podem ser encontradas vivendo sobre outra planta, como o texto diz, em um caso típico de inquilinismo. A gente vai falar de inquilinismo, mutualismo, protocooperação. Gente, esses são tipos de relações ecológicas que a gente vai ver em aulas posteriores, tá bom? Nesse primeiro momento, a gente só precisa compreender que existem relações ecológicas que a gente vai classificar entre intraespecífica e intraespecífica, a ideia de harmonia ou não. Então, a gente está dando mais exemplo aqui. Um fator que a gente vai discutir muito é esse tipo de pensamento, que a gente vai ter que desenvolver eles porque vocês vão fazer o Enem. A prova do Enem é extremamente conceituada, trazendo uma realidade.
Então, a protocooperação e o inquilinismo não foram apresentados, né, de certa forma, ainda na discussão. Porque muitos autores, pessoal, preferem considerar a protocooperação como mutualismo facultativo, ou seja, que ele pode acontecer ou não, ou ele pode ser classificado ou não, dependendo do biólogo que for compreender isso. Assim como o inquilinismo é considerado um tipo de comensalismo. Então, vocês estão observando que existem muitas discussões em cima desse tema, que a gente vai explicar isso de uma forma muito especial nas próximas aulas. A partir daí, a gente compreende que elas ocorrem entre seres vivos, obviamente, como eu já vim falando para vocês desde o início, e a gente traz de novo a sociedade das formigas, que são capazes de propagar a sua espécie em função de uma organização social, onde elas vão ter os elementos que trabalham, de certa forma, para aquela sociedade prevalecer, trazendo alimentos, outros que vão atuar na reprodução da espécie, tudo isso em função de relações ecológicas que elas vêm desenvolver. A gente vê também, em comparação com outra sociedade extremamente organizada, gente, são as abelhas. Do ponto de vista biológico, o equilíbrio das abelhas em estar aparecendo ainda no ecossistema, na natureza, na biosfera, compreende a manutenção da vida de um planeta. Mas do ponto de vista específico, a gente vê que elas são extremamente especializadas, de uma forma organizada socialmente. A gente vai ter a rainha, a gente vai ter o zangão, a gente vai ter os operários que vão trabalhar em conjunto para que justamente prevaleça sempre a colmeia, né? A produção de mel, a reprodução dos organismos, tudo isso de uma forma organizada. E eles estabelecem relações o quê? Relações ecológicas com o meio ambiente. Tá? A ideia de polinização, tudo isso a gente vai ver nas próximas aulas. Classificação, como eu falei anteriormente, dentro da mesma espécie, intraespecífica ou interespecífica em espécies diferentes. A partir daí a gente vai ter que, dentro desse cenário de intra e inter, a gente vai ter relações harmônicas, onde não se gera prejuízo, né, e sim benefício, e relações desarmônicas, aonde acontece um prejuízo para um dos indivíduos e assim o ecossistema perde como um todo. Então a gente observa, por exemplo, nesse gráfico aqui, duas espécies de indivíduos, o indivíduo da espécie A, o indivíduo da espécie B, em função do tempo que está se passando. Claramente a gente vê que os dois indivíduos eles iniciam junto numa escala temporal, mas onde prevalece o crescimento longitudinal, né, de forma vertical, podemos dizer assim, melhor, o indivíduo da espécie A, aumentando em quantidade de elementos, aumentando em quantidade de tempo em relação à espécie B, que em vez de ter um crescimento vertical, declina. Como é que a gente pode interpretar isso numa situação real, gente? De repente, pode ter ocorrido que a falta de alimento para esses indivíduos da espécie B e a espécie A prevaleceu, conseguiu se superar, tá? Então, em função disso é que a gente vê a descrição como o gráfico está sendo descrito ali. O nicho ecológico da espécie A, ou seja, a profissão que ela desempenhou nesse ambiente, o tipo de relação que ela fez, que ela realizou, fez com que ela prevalecesse sobre a espécie B. Então, a partir daí, a gente contempla que essas relações ecológicas, elas podem acontecer, não esqueçam, dentro da mesma espécie, dentro de espécies distintas, né? Ou seja, fora de espécies que seria uma espécie A e uma espécie B, como a gente vê aqui, e esse tipo de relações intra e interespecíficas ainda podem ser subclassificadas justamente em relações ecológicas harmônicas e desarmônicas. Então a gente vê, por exemplo, a classificação delas de ser intra e interespecífica, né? E a ideia também de ser harmônica, a gente vai ter subclassificações. Então, por exemplo, a gente tem relações intraespecíficas harmônicas, relações intraespecíficas desarmônicas. E a subclassificação, como a gente vê aqui. Então, harmônicas, intraespecífica, sociedade, colônia, competição, canibalismo, a gente vai ver tudo isso, né? Já a interespecíficas harmônicas, a gente observa mutualismo, comensalismo. Todas essas relações, gente, calma,
a gente vai ver ao longo das nossas aulas. Hoje é só a ideia de introdução para que vocês possam se ambientalizar com esse tipo de discussão que a gente vai estar trazendo nas próximas aulas, porque o Enem quer saber de você um pré-julgamento, uma interpretação geral do contexto. Quando a gente está falando de ecossistema, a gente tem que entender cada tipo de personagem que integra esse ecossistema. Nesse caso, como eles vão se relacionar. Então, eles vão se relacionar de forma intraespecífica ou interespecífica, com harmonia ou desarmonia. Relações intraespecíficas dentro da mesma espécie, não esqueçam, a gente vai ter a classificação delas: sociedade, colônia, competição, canibalismo. Competição é muito comum acontecer entre espécies, entre indivíduos da mesma espécie, por fêmea, tá? No caso, para acasalar, para a reprodução da espécie garantir, por alimento, por habitat. Todos esses fatores geram competição, tá? A ideia do canibalismo pode gerar uma briga lá e também a ideia de sobrevivência. A gente tem as relações intraespecíficas, que a gente vai ver também, cada uma nas próximas aulas. Mutualismo, protocooperação, como eu falei anteriormente no texto, que tem muita discussão sobre isso, tem que prestar muita atenção nisso. E a ideia do parasitismo e predatismo também, que é muito clássico isso de cair no Enem, tá, gente? Então não esqueçam. Por exemplo, aqui, nessa imagem, a gente compreende 3 momentos ali. Momento 1, 2 e 3, espécies de pássaros que a gente vai ver na tonalidade amarela e na tonalidade vermelha. Esses pássaros vermelhos invadiram o cenário onde só habitavam as espécies amarelas. A partir daí, começou-se a ter uma ideia de competição, poderia ter realmente a perpetuação de desarmonia entre espécies diferentes, ou seja, entre espécies de pássaro que não pertenciam, né, àquela classe, então interespecífica, só que depois, com o tempo, eles passaram a conviver em harmonia. E a gente observa no 3, claramente, a concentração deles em momentos, em local diferente na árvore, buscando o seu alimento. E isso faz com que haja o quê? Uma ideia de modificação dos bicos desses pássaros, porque eles estão se alimentando de alimentos distintos. Aqui é um tipo de alimento, aqui é um tipo de alimento e aqui é outro tipo de alimento. Obviamente que vai existir uma adaptação natural desses bicos dos pássaros, porque os alimentos forçam eles a se alimentar de forma diferente. Então, gente, hoje realmente foi um momento de introdução a relações ecológicas para vocês se ambientalizarem, se acostumarem com esse tipo de discussão que a gente vai trazer nas próximas aulas. Eu sugiro que vocês possam pegar esse material que eu vou fornecer para vocês e se basear um pouco também nessa literatura que eu utilizei, tá? Na próxima aula a gente vai contemplar cada vez mais a prática de exercício e discussão de diversas situações para que vocês possam memorizar esse conteúdo na prática, tá bom? Até a próxima aula, pessoal!